Oi, pessoal, bom dia, paz do Senhor, como que vocês estão? Aqui estamos felizes porque até que o Senhor tem nos sustentado. Quero trazer uma palavra abençoada para nós no dia de hoje, breve, mas que o Senhor venha falar conosco, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Pai, por mais um dia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, continue conosco, vai ao encontro aos nossos maridos, donas de casa, mães, filhos. Abençoa, Pai, todos, Pai, que vão ver esta mensagem. Cuida, livra-nos, protege de todo e qualquer mal. Nós entregamos este dia em Tuas mãos, crendo que o Senhor fará infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus queridos, glórias a Deus. Quero trazer uma mensagem para nós e o tema que eu daria a esta palavra é a palavra que nunca volta vazia, que está em Isaías 55, versículo 11, que diz assim: Assim é a palavra para que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém? Amados, Deus aqui, Ele está dizendo nesta palavra que Deus, Ele tem um propósito para todas as coisas. E Deus está dizendo em sua palavra que ela tem vida, tem poder e tem propósito. Diferente das palavras humanas que muitas vezes são jogadas ao ar e voltam vazias, diferente de nós, homens, que falamos e não cumprimos, né? Cai no esquecimento e a palavra do Senhor nunca é em vão. Quando Deus fala algo, certamente acontece. O Senhor, Ele não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele disse, haja luz, e a luz surgiu. Ele disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e a promessa se cumpriu em Cristo. Ele declara perdão e restauração, e nossa vida é transformada. Amados, a palavra de Deus, ela não é apenas um texto antigo, é uma semente viva, onde ela é plantada, ela cresce, ela dá um crescimento, né? Ela faz assim um tratar na vida das pessoas, ela cumpre, ela promete, ela dá, né, transformação. Pode parecer pequena no início, mas sempre produz frutos no tempo certo. Amados, muitas vezes oramos, declaramos promessas, lemos a Bíblia e pensamos, será que isto mesmo vai acontecer? Isaías nos lembra, sim, que vai acontecer, porque não depende da nossa força humana, mas da fidelidade de Deus. E Deus, ele é fiel para cumprir. E como eu disse, a palavra, Deus, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, se você está orando pela sua família, né, continue orando, a palavra lançada sobre eles não voltará vazia. Se você está firme numa promessa de Deus, não desanime, no tempo certo há de acontecer, ela vai cumprir o propósito para qual foi enviada. Amado, se você ainda semeia a palavra na vida de alguém, ainda que essa pessoa ela resista hoje, confie, essa semente um dia vai dar muitos frutos. Então que nós possamos crer nesta palavra, que nós possamos confiar, né, que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Peça hoje com fé, confie no Senhor que Ele pode fazer, que nós possamos, né, orar e declarar e também agradecer. Antes de mais nada, antes de você somente ficar pedindo, comece agradecendo a Deus pelos grandes feitos, por algo que você ainda não viu, mas que você crê com todo o seu coração. Diga ao Senhor, obrigado, Pai, porque a tua palavra nunca volta sozinha. E escolha hoje, meus amados, escolha confiar no Senhor, né, em cada promessa que o Senhor declarou. Mesmo quando nós não vemos resultados imediatos, tenha certeza que o Senhor ele está trabalhando. Muitas vezes, amados, o Senhor ele trabalha no silêncio. Muitas vezes o Senhor ele não dá aquele ar de que eu estou fazendo, as coisas estão acontecendo. Para quê? Porque o inimigo também está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então que nós possamos, né,
confiar no Senhor quando Ele está trabalhando, quando Ele está em silêncio. Certamente o Senhor está trabalhando ao teu favor. Não tem nada que você coloque, amados, na mão de Deus que Ele não cumpra. Quando você coloca nas mãos dEle com fé e descansa no Senhor. Amados, já são alguns anos orando, né, pelos meus filhos, pela salvação do Lucas, da Gabi. São filhos que cresceram, né, dentro da igreja. Eu não tive esse privilégio que eles tiveram de nascer já, né, conhecendo a palavra. Eu vim conhecer Jesus quando eu tinha aproximadamente 20 anos. Eu era católica e não tinha o hábito, né, de ir para a igreja tantas vezes. Às vezes eu ia para a missa com as minhas amigas, mas eu sentia que ali ainda não era o meu lugar. E ao decorrer do tempo, né, quando eu tive o meu filho, os exames dele diziam que ele ia nascer com síndrome de Down. Foi então quando eu conheci Jesus pela primeira vez, foi quando a minha sogra, na época, ela orou pela vida do Lucas e ela disse: eu vejo uma criança perfeita, você crê? Eu falei: eu creio. Então ela fez o apelo para mim. Logo em 2020 foi quando eu aceitei a Jesus pela primeira vez. Foi o meu primeiro amor e eu confiei no Senhor, naquela promessa que ela havia me entrego, né? Que meu filho nasceria perfeito, porque ela via, o Senhor dava uma visão a ela que era uma criança perfeita. E eu passei, né, por alguns exames e eles me levaram para uma sala e mostraram um livro dessa grossura e falaram assim: seu filho pode nascer com essas características, criança com síndrome de Down tem esse rostinho, tem esse tipo de mãozinho, pezinho, a linguinha deles fica para fora. E nada daquilo me abalou, amados, porque aquele filho foi gerado com amor, nós, né, queríamos ter aquele filho. Então, independente de como ele viesse, nós cremos, né, que o Senhor poderia mudar se fosse da vontade do Senhor, e assim Ele fez. Amados, foi o meu primeiro testemunho com Cristo, e a partir de lá eu realmente me apaixonei pelo Senhor. Então, eu sempre oro e peço para que Deus me faça voltar ao primeiro amor, porque a gente começa a lembrar do primeiro testemunho que nós tivemos, da fidelidade de Deus conosco. Então creia, se Deus ele prometeu algo para a sua vida, se Deus ele fez algo, ele falou algo que poderia acontecer na sua vida, creia, o Senhor ele vai cumprir. Assim como o meu Lucas foi gerado debaixo de muita pressão, até mesmo dos médicos, porque aqui nos Estados Unidos o aborto ele é legal. Então eles falaram: se você quiser abortar, se você não quiser um filho assim, você pode tirar essa criança. E nós agarramos a promessa. O Lucas já era uma promessa e o Lucas veio perfeito ao mundo. Ele nasceu sem nenhum resquício de síndrome de Down. Não que seria um problema, mas o Senhor talvez saberia que eu enfrentaria outras lutas mais para frente. E talvez o Senhor me poupou, né, do Lucas nascer daquela forma. Não que eu às vezes, né, eu sei que às vezes da forma que a gente fala, tal, às vezes as pessoas, ter um filho com síndrome não é um problema. Realmente não é. Eles são amáveis, eles são crianças dóceis, extremamente inteligentes. Mas eu estou contando testemunho do que Deus fez na minha vida. E eu creio que Deus ele pode fazer muito mais do que a gente imagina quando nós oramos e quando nós confiamos no Senhor. Então, muitas vezes, meus queridos, quando vocês declararem, e principalmente dentro da palavra, quando nós lemos, né, nós pensamos se isso vai acontecer, creia, Deus ele tem total potencial para mudar a tua história. Então não deixe de crer, não deixe, né, de confiar. Assim como, né, desde quando Deus criou o mundo, ele foi fazendo, né, uma coisa atrás da outra. Quantos testemunhos nós vemos por aí? Às vezes Deus usa um vaso para falar com você do que vai acontecer e pode passar anos, mas aquilo acontece. Então, a fidelidade do Senhor talvez pode demorar alguns anos, talvez Deus está te provando, mas creia, confie que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pensa, do que você imagina. Toda palavra lançada, ela não é em vão. Toda palavra lançada, né? O Senhor, Ele faz surtir
assim um grande fruto daquilo. Então que a partir de hoje nós possamos usar a nossa boca para declarar, né, vida, declarar que, né, nenhuma palavra voltará vazia, né? Declare com a sua boca, determine isso, que tudo que você estiver orando, que você estiver pedindo ao Senhor, tenha certeza que não voltará vazia. O Senhor, ele não está ouvindo a oração para que ele não possa cumprir. O Senhor está com os ouvidos atentos, o Senhor está esperando muitas vezes nós abrirmos a nossa boca e declarar que ele é fiel e poderoso para fazer muito mais do que nós temos pensado, pedido. Creia, o Senhor, ele vai cumprir todas as coisas em sua vida. Amém, meus queridos? É uma breve palavra, uma palavra curta. Eu estou tentando ficar nos mínimos, né, minutos possíveis para que você alcance aí outras mensagens ao decorrer do dia. Sabemos que são inúmeras devocionais, vídeos que você recebe. E eu peço em nome de Jesus que você compartilhe, me ajude, né? Que essa mensagem chegue mais longe, que essa mensagem vai aí ao encontro de pessoas que estão necessitados de uma palavra como essa, uma palavra de fé, uma palavra de confiança, crendo que Deus ele vai agir, ele vai entrar aonde você menos espera, ele vai entrar, né, no que você tem pedido e orado, clamado ao Senhor. Então creia, confie no Senhor de todo o teu coração. Creia que todas as vezes que você está orando, né, como Isaías nos lembra que vai dar certo, que vai acontecer, vai sim, porque não depende de nós, né, homens fracos da humanidade, né, mas da fidelidade do Senhor. Amém, meus queridos? Um beijo para todos vocês, fiquem todos na paz, nos vemos logo mais na sexta-feira. Fiquem com Deus.